é o seguinte, ó. O plugin é o Comper, que é um compressor gratuito muito bom, com várias funções, vários tipos de compressão, com vários controles, e é ótimo para a gente fazer uma compressão em série, que é uma técnica de compressão muito utilizada, que eu utilizo muito em voz, em violão eu gosto de usar também. Então, é muito legal esse plugin para esse tipo de coisa. E para a gente baixar ele, é só rolar aqui para baixo. Tem várias informações aqui sobre o plugin e tal. E tem aqui, ó, os downloads, que no caso tem para Mac e o Windows, né? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, o Windows Installer, que é a opção com o instalador para o Windows, que é o que eu uso aqui. Então, vou clicar aqui e vou esperar ele baixar, beleza? No caso, eu já tenho esse plugin instalado aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para todo mundo conseguir acompanhar, baixar, instalar e conseguir aproveitar esse plugin que é gratuito e muito bom. Então, olha só, aqui, ó, como esse programa aqui tal é meio desconhecido pro meu navegador aqui e tudo mais, ele tá aparecendo essa mensagem aqui para verificar se eu confio, né, nesse programa que foi ali baixado. Mas eu vou clicar aqui nos 3 pontos, ó, e vou colocar aqui em manter, para ele baixar mesmo assim, tá? Baixar, continuar baixando no caso, né? Então eu vou colocar aqui agora, ó, mostrar mais e aqui, ó, manter mesmo assim, beleza? Porque como é uma desenvolvedora aqui desconhecida e tal, né? Às vezes o Windows ou o próprio navegador pode avisar a gente disso pra gente não instalar algo que a gente não quer, né? Pra não ser vírus e algo do tipo, né? Então eu vou aqui, ó, clicar em cima do arquivo que foi baixado, agora. Aqui, ó, de novo, o Windows tá protegendo o computador, porque ele sabe que o instalador é desconhecido e tal, mas eu vou clicar aqui em mais informações e vou colocar executar mesmo assim. Vai aparecer uma mensagem pedindo permissão para o aplicativo fazer alterações, né, no PC. Eu vou colocar que sim também, para conseguir instalar. E aqui, ó, é só selecionar I accept, essa caixinha ali, e clicar aqui, ó, em Next, Next, Next e Install. Eu já tenho instalado, então eu não vou instalar aqui, mas é só clicar que não tem erro, beleza? Então vou fechar aqui agora e vou abrir o Reaper para a gente testar o plugin na prática, certo? Eu vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver, pode ser na voz, pode ser no violão. Vou colocar aqui no violão, vai. Aqui é o seguinte, ó. Vou solar o canal do violão, que tem esse som aqui, ó. Esse é o som do violão sem nada, né? Então eu vou clicar aqui e vou adicionar o plugin da Analog Obsession, que no caso é esse plugin aqui, ó, Comper, tá vendo? Então eu vou clicar ali para abrir ele, e ele já abriu o plugin aqui. E é o seguinte, ele tem aqui como se fosse 2 compressores em um plugin só. Então pode ver que a gente tem aqui, ó, a parte de cima seria um compressor e a parte de baixo outro compressor, beleza? Meu celular tá tocando, eu vou ali desligar e já volto aí, peraí. Pronto, fechou. Então é o seguinte, ó. Aqui em cima a gente tem os controles de Threshold, Ratio, Attack, Release e Makeup, que é pra gente controlar o volume de saída do plugin, né, e tudo mais. Eu vou explicar cada um aqui pra vocês, pra quem não teve contato com o compressor, ter uma visão geral aqui, né. Aqui a gente tem um High Pass Filter, que é pra meio que limpar os graves e a gente conseguir uma compressão sem aquele grave muito amassado, tá? E aqui, ó, a gente tem os tipos de compressão, que é VCA, FET e Opto. No caso, o Opto é o mais lento, e FET e VCA são tipos de compressores com uma resposta mais rápida, tá? E aqui eu vou explicar para vocês como que a gente faz esses controles aqui. Uma coisa interessante sobre os tipos de compressão é que a gente pode selecionar uma para o compressor de cima e outra para o compressor de baixo, tá? E outra coisa que a gente pode fazer também, para combinar diferentes tipos de compressão, é no mesmo compressor, por exemplo, nesse compressor de cima aqui, eu posso misturar os tipos de compressão, tipo Opto e VCA. Pode ver que fica aceso ali as luzes de cada um. Então eu consigo, por exemplo, em cima eu vou deixar Opto e VCA, e embaixo vou mesclar o FET e o Opto. Então eu posso mesclar diferentes tipos de compressão para conseguir diferentes timbres e tudo mais. Então isso é muito legal, tá? E aqui é o seguinte, ó. Eu vou explicando aqui para vocês e vou mexendo nos controles na prática para ficar mais fácil. Então olha só, vou soltar o violão aqui e vou mexer primeiro no compressor de cima, tá? Olha só, vou baixar o threshold aqui. Ó.
Opa, pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, esqueci. Tem que selecionar um tipo aqui, né? Então vou selecionar o Opto aqui. Ó. E ficar de olho aqui no ponteiro, tá vendo? Ó, tá comprimindo ali 2 dB. Legal. O ratio aqui, ó, tá em 4:1, que tá legal. E o ataque aqui eu vou colocar um pouco mais lento. Vou colocar lá em 20 milissegundos. Que em violão eu prefiro um pouco mais lento, tá? Vou baixar mais um pouquinho o threshold aqui, pra ele comprimir um pouquinho mais. Aí, ó. O release aqui tá em 100 milissegundos, que é legal, tá? É um valor bom, assim. Pra mim tá soando bem, esse violão aqui. O make-up é pra gente compensar o ganho, né, que a gente perdeu no compressor, porque o compressor vai baixar um pouquinho os picos, né, o que tá passando do ponto. Então a gente pode trazer de volta esse volume depois que a gente já fez a compressão. E o make-up serve pra isso. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá comprimindo ali 1 dB, 2, eu vou colocar aqui 1 dB de make-up, ó. Pra ele subir um pouquinho o volume, tá? Então repara que aqui em cima eu selecionei o tipo Opto e fiz essas alterações aqui que eu falei pra vocês. Aqui eu tenho o High Pass Filter, se eu quiser limpar os graves, mas agora eu não quero fazer isso, tá? E o input aqui eu também não vou alterar, porque tá bom ali o volume de entrada, já tá equilibrado. E o Mix é se eu quiser misturar o som com compressão e sem compressão. Então no 100% aqui, ó, totalmente pra direita, tá o som com compressão. Se eu for baixando aqui, ele vai mesclando o som. Aqui, ó, em 50% fica metade, tipo, a mescla, né? De o som sem compressão e com compressão. E no mínimo aqui fica o som sem compressão. Então a gente pode ir brincando com esse controle para chegar num ponto que a gente quer, certo? E agora eu vou fazer aqui como exemplo aqui para vocês um outro tipo de compressão aqui embaixo. Então em cima eu deixei a compressão um pouco mais leve, né? E agora aqui embaixo eu vou colocar aqui outro tipo de compressão, tipo VCA, que é bem legal também para violão, para voz e tal, que é uma compressão um pouco mais rápida, né? E vou baixando aqui o threshold pra gente ver como que vai soar. O meu objetivo agora com esse segundo estágio de compressão ali é controlar um pouco o pico, né? No caso, em cima, como estava um tempo um pouco mais lento, ele controla o volume geral do violão. Agora eu quero controlar os picos que passam do ponto. Então só de vez em quando ele vai trabalhar ali um pouco mais rápido, e por isso que eu selecionei o tipo VCA, que é um tipo de compressão que tem como característica ser mais rápida mesmo, tá? Que é o contrário do Opto, que é o que está em cima. O Opto geralmente tem uma resposta mais lenta, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um play aqui e vamos lá, vou baixar o threshold aqui, ó. Agora aqui eu vou deixar o ataque em 5 milissegundos para ser mais rápido mesmo. Isso aí. O ratio em 4:1 tá bom também, uma boa média. O release também vou deixar do jeito que tá, é só para ser um exemplo aqui para vocês. Mas dependendo da música a gente pode alterar para ser mais rápido ou mais lento e tal. Depende do som, do instrumento e tudo mais. E no make-up aqui eu nem vou alterar porque ele tá só controlando os picos aqui, ó. Pode ver que o ponteiro ali mexe bem pouquinho, ó. O de cima mexe mais, pode ver. E o de baixo é só quando passam uns picos mesmo. É isso aí. Então com isso aqui eu já mostrei aqui para vocês os controles, né, do plugin que a gente pode fazer. Aqui a gente tem também um tipo aqui de uma opção para trabalhar com sidechain, mas aí é uma outra parada, é um outro assunto mais avançado, que eu posso até fazer um vídeo aqui para vocês e tal. Mas a ideia do plugin geral é essa. Então olha só, sem o plugin e com o plugin, ó. Sem. Agora com o plugin. Vou até subir um pouquinho mais o volume aqui, ó. Porque eu acho que quando eu comprimi, eu achei que não tinha necessidade de aumentar aqui o make-up. Mas depois, ouvindo antes e depois do sem compressão e com compressão, parece que deu uma diferença de volume ali. Por isso que eu aumentei um pouquinho aqui, tá?
Então repara como que com compressão o som do violão fica mais firme. E aqui a gente consegue mesclar duas compressões, dividindo a compressão com configurações diferentes entre um compressor e outro. Só que isso no mesmo plugin. Então isso é muito interessante para usar em voz, cara. É maravilhoso usar dois tipos de compressão com configurações diferentes para conseguir deixar o som mais consistente e sem soar tão apertado, porque a gente consegue controlar melhor a compressão dessa forma. Beleza? Se você quer aprender mais sobre produção musical, tem o meu curso completo de produção, que tá o link aí na descrição. Espero que gostem. Qualquer dúvida, é só comentar aí que eu ajudo vocês e é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!